Fala nação rubro-negra. Tudo certo com vocês? Hoje a gente traz um assunto quente, direto dos bastidores internacionais, que pode mexer com o futuro do Flamengo fora das quatro linhas, e talvez até dentro delas, em médio prazo. Estamos falando de David Beckham, Inter Miami e o interesse em abrir portas no futebol brasileiro através do nosso Mengão. Se você é rubro-negro de verdade, já chega deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e comentando aqui embaixo. Você gostaria de ver o Flamengo conectado diretamente com o Inter Miami? Imagina a dupla Gabigol e Messi em alguma ação promocional? Parece sonho, mas o que estamos prestes a revelar tem fundamento e está sendo discutido nos bastidores. Vamos aos fatos. Segundo a apuração de veículos sul-americanos e norte-americanos especializados em negócios esportivos, empresários ligados diretamente a David Beckham e ao Inter Miami têm observado o Flamengo como uma possível porta de entrada estratégica no mercado brasileiro. E não se trata apenas de marketing. Estamos falando de cooperação técnica, desenvolvimento de talentos, intercâmbio de jogadores e até parcerias comerciais de médio e longo prazo. O empresário em questão é Simon Fuller, ex-agente de Beckham e um dos nomes mais influentes nos bastidores do Inter Miami. Ele teria sinalizado, em conversas com investidores do clube, que o futebol brasileiro é uma prioridade no plano de expansão global do Inter, e o Flamengo, pelo tamanho da sua torcida, estrutura e projeção internacional, é o nome mais sólido nessa possível conexão. Mas o que motivaria esse interesse repentino? Bom, vamos olhar o cenário atual. O Inter Miami virou um verdadeiro fenômeno nos Estados Unidos desde a chegada de Lionel Messi. O clube se tornou uma marca global, com foco total em expansão, e o próximo passo é construir uma rede internacional de parcerias, em especial com clubes da América Latina. Afinal, a base de torcedores da MLS cresceu absurdamente entre brasileiros e hispânicos nos últimos anos. A ideia seria criar um modelo de cooperação inspirado no que clubes como Manchester City e Red Bull já fazem, uma estrutura de intercâmbio entre clubes irmãos, com intercâmbio de atletas, treinadores, metodologias e até patrocínios. E nesse plano, o Flamengo é visto como o parceiro ideal na América do Sul. Não só pela estrutura de ponta do Ninho do Urubu, mas pelo trabalho que o clube vem fazendo de internacionalização da marca, especialmente com suas ações nos Estados Unidos. Vale lembrar que o Flamengo já participou de torneios internacionais na Flórida, tem parceria com academias de futebol em solo americano e mantém um relacionamento próximo com agências internacionais de marketing esportivo. Outro ponto que chama atenção é o momento de transição no Flamengo. Com a SAF cada vez mais no radar, investidores estrangeiros estão monitorando o clube com atenção. Embora o Flamengo ainda não tenha se transformado em SAF, parcerias comerciais e institucionais com clubes estrangeiros são vistas como um passo estratégico para pavimentar esse processo, sempre respeitando os estatutos do clube, claro. Voltando ao Inter Miami, a ideia que circula nos bastidores é que o clube de Beckham quer ter presença física e institucional no Brasil, e isso poderia acontecer por meio de um acordo formal com o Flamengo. Algo como acordos de pré-temporada nos Estados Unidos. Intercâmbio de jogadores da base. Jovens que não têm espaço no Mengão podem ganhar rodagem na MLS e vice-versa. Desenvolvimento de produtos licenciados em conjunto. Criação de uma unidade de negócios entre os dois clubes focada em marketing, digital e experiências internacionais. E até um centro de captação mútua de talentos. E olha só, fontes ligadas ao mercado de agenciamento de atletas confirmaram que pelo menos 2 encontros informais já teriam acontecido entre representantes comerciais ligados ao Inter Miami e pessoas influentes nos bastidores do Flamengo. Nenhuma proposta foi apresentada, mas os dois lados teriam deixado claro o interesse mútuo em uma relação mais próxima. Claro que isso ainda está em fase embrionária. Não existe documento assinado, nem anúncio formal previsto. Mas o fato de o nome do Flamengo estar sendo cogitado como parceiro âncora para o clube de Beckham no Brasil mostra o quanto o clube carioca está valorizado internacionalmente. É o reconhecimento de um trabalho sério que vem sendo feito nos últimos anos, dentro e fora de campo. E tem mais, o Inter Miami também monitora o mercado de jogadores sul-americanos. Recentemente, o clube tentou nomes como Luís Soares, Cavani, De La Cruz e até Gabigol foi citado brevemente como uma possibilidade, embora nada tenha avançado. Nesse contexto, manter uma relação próxima com o Flamengo abriria portas para negociações futuras, seja por empréstimo, venda ou até parcerias em projetos conjuntos. A parte mais interessante: Messi. Sim, Lionel Messi. Embora ele esteja em fim de carreira, a presença dele no Inter Miami é um trunfo poderoso.
Uma eventual parceria institucional com o Flamengo poderia gerar ações promocionais gigantescas, como amistosos entre os clubes, eventos em conjunto e até um possível desafio das estrelas entre os ídolos das duas equipes. É o tipo de ativação que atrai patrocinadores, mídia e, claro, torcedores. E antes de encerrar essa primeira parte, vale reforçar: o Flamengo não está vendendo parte do clube, nem entregando futebol para Beckham ou qualquer grupo americano. Isso aqui é especulação com base em apurações sérias e movimentações que ocorrem nos bastidores comerciais e esportivos. Tudo ainda depende de muito diálogo, análise jurídica e, acima de tudo, alinhamento com os interesses do Flamengo como instituição. Mas que o interesse existe, isso está muito claro. Se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like, aproveita agora. Isso fortalece demais o canal. Se inscreve também e ativa o sininho porque o papo de agora vai além da especulação. Vamos analisar os impactos práticos dessa possível parceria, a reação da torcida, os riscos e o que pode vir pela frente. Começando pela reação da torcida. Nas redes sociais, a notícia sobre o interesse de empresários ligados ao Inter Miami no Flamengo foi recebida com muita curiosidade e um pouco de desconfiança. Muita gente comemorou a possibilidade de uma conexão direta com um dos clubes mais badalados da atualidade. Afinal, estamos falando de um time com Messi, Suárez, Busquets e Alba, uma espécie de Barcelona das Américas, que atrai mídia global, fãs e patrocinadores. Para os torcedores mais empolgados, a parceria com o Inter Miami seria uma vitrine mundial para o Flamengo. Poderíamos ver jogos amistosos em Miami, ações conjuntas de marketing, campanhas globais com ídolos rubro-negros e até o lançamento de produtos licenciados nos Estados Unidos. Já pensou ver uma camisa do Flamengo sendo vendida em lojas da MLS ou uma campanha publicitária da Adidas com Gabigol e Messi juntos? Parece distante, mas com uma boa estrutura e planejamento, isso pode acontecer. Por outro lado, torcedores mais cautelosos levantaram pontos importantes. Um dos principais é: qual seria o limite dessa parceria? Até onde o Flamengo estaria disposto a abrir sua estrutura para influências externas? E mais importante, haveria algum risco de interferência esportiva? O clube precisa proteger sua independência técnica e política, especialmente em tempos em que se discute SAF, investimentos e presença estrangeira em território nacional. Isso nos leva a um ponto crucial: riscos e precauções. Parcerias como essa, quando bem estruturadas, podem ser um sucesso. Mas se forem mal desenhadas ou sem cláusulas claras de responsabilidade, podem trazer dor de cabeça. Há exemplos mundo afora de clubes que se tornaram dependentes demais de sócios internacionais e acabaram perdendo o controle de decisões fundamentais. No caso do Flamengo, a diretoria tem deixado claro que o clube busca parceiros, e não donos. A ideia é expandir a marca, gerar receitas e fortalecer a imagem institucional, sem comprometer a soberania do futebol e da gestão. Por isso, qualquer movimento com o Inter Miami ou qualquer outro clube deve passar por análise criteriosa dos departamentos jurídico, financeiro, técnico e de marketing. Agora vamos olhar para o cenário de médio e longo prazo. Se essa parceria se concretizar, o Flamengo pode se tornar uma espécie de ponte elite entre a América do Sul e a América do Norte. Isso quer dizer que atletas em transição entre mercados poderiam passar pelo Mengão antes de chegarem a MLS ou vice-versa. Jogadores em fim de contrato nos Estados Unidos, por exemplo, poderiam vir ao Flamengo para reforçar o time em momentos estratégicos. E mais, a estrutura da base do Flamengo poderia receber jovens talentos americanos em processo de formação. Isso traria visibilidade, novas formas de receita e até acordos com escolas internacionais, criando um intercâmbio cultural e técnico inédito entre os clubes. Outro ponto que vem sendo analisado é a internacionalização da marca Flamengo. Nos últimos anos, o Flamengo tem investido pesado em se tornar uma marca global. Além das ações nos Estados Unidos, o clube tem projetos voltados para mercados como Japão, China, Europa e, agora, possivelmente Oriente Médio. Parcerias com clubes âncora, como o Inter Miami, são uma forma de acelerar essa expansão, especialmente porque o mercado norte-americano é um dos mais promissores do mundo. A MLS cresce a passos largos em audiência, infraestrutura e poder de compra. Ter um pé firme nesse cenário pode render frutos que vão além da bilheteria ou da venda de jogadores. Estamos falando de valor de marca, posicionamento estratégico e até impacto midiático global. E não dá para esquecer da questão dos patrocinadores. Se Flamengo e Inter Miami firmarem um acordo, é provável que marcas multinacionais que atuam nos dois mercados, como Adidas, Herbalife, Budweiser ou até empresas de tecnologia,
se interessem por parcerias conjuntas. Isso pode representar milhões em contratos publicitários, além de gerar visibilidade para novos patrocinadores brasileiros nos Estados Unidos e vice-versa. E claro, vamos falar do fator Messi. Mesmo que ele esteja em fase final de carreira, Messi é um ativo mundial. Qualquer associação que coloque o nome do Flamengo ao lado do dele em campanhas, eventos, torneios amistosos ou até em parcerias digitais, como NFTs, jogos e conteúdo online, tem valor incalculável. O Inter Miami, hoje, é um dos clubes mais acessados no mundo justamente por causa do craque argentino. Agora, o que vem pela frente? Neste momento, não há pressa. Os dois lados seguem conversando de forma informal. O Flamengo, inclusive, vem recebendo sondagens também de outros grupos internacionais, não só dos Estados Unidos. Catar, Emirados Árabes e até grupos europeus vêm monitorando o clube carioca. Isso mostra que o Flamengo virou, de fato, uma marca global desejada por quem investe no futebol. A diretoria, por sua vez, prefere agir com cautela. O momento é de escutar, analisar e pensar no futuro. Qualquer decisão será tomada com base em planejamento e, claro, ouvindo o conselho deliberativo e os torcedores. E pra gente fechar esse vídeo com chave de ouro, fica a grande pergunta. Você é a favor de uma parceria entre Flamengo e Inter Miami? Acha que isso pode trazer benefícios reais ou tem receio de que o clube perca sua identidade? Comenta aqui embaixo. A sua opinião é fundamental para esse canal e ajuda a construir o debate em alto nível. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com os amigos rubro-negros que querem ver o Flamengo gigante dentro e fora do campo. A qualquer momento eu volto com mais novidades, bastidores e análises quentíssimas do Mengão. Tamo junto, nação! Saudações rubro-negras!